capítulo 1, versos 6 a 9. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Quem está acompanhando com a Bíblia, leia junto a ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo. Porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Repetindo o versículo 9. Isto é uma ordem. Qual é a ordem? Mais forte. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor. Eu já ia falando palavra da salvação, porque palavra da salvação só se usa para o Evangelho. Mas qual é o nome do livro que nós acabamos de ler? Esse livro, em hebraico, escreve igualzinho o nome de quem? Jesus. Yeshua, Deus que salva. Josué é a grande figura de Jesus. Assim como Moisés prefigurou a ação de Jesus, Josué é a figura de Jesus. Mais do que prefiguração, é a própria figura de Jesus antecipada. É aquele que pega o povo e introduz o povo na terra prometida. Meus irmãos e minhas irmãs, qual a qualidade moral e espiritual de Josué que fez com que Moisés o escolhesse para que ele conduzisse o povo à terra prometida? Essa qualidade moral de Josué será a grande qualidade dos profetas, a grande qualidade de Jesus e a grande qualidade dos apóstolos, e que precisa ser a grande qualidade de todos e de cada um de nós. Que qualidade é essa? Coragem. Essa expressão, ser firme e corajoso, ela pode ser resumida na palavra coragem. Que palavra é essa? De onde veio essa palavra? Coragem é uma palavra dupla, formada de duas palavras. Quais? Cor mais agem. Agem é de agir, é força. E cor. Então, coragem significa a força que brota do coração, força que vem de dentro,
Força que de dentro nos impulsiona. E por que ela é importante? Porque ela independe das situações exteriores. É muito mais do que valentia. Valentia, por exemplo, que é uma qualidade importante numa pessoa. A valentia, ela é motivada pelo exterior. A pessoa fica com raiva, fica valente. Ou, o que é mais fácil, se olhar aqui e ver que o outro é um tampinha, aí até eu sou valente. Ou se estiver longe, você teria coragem de, olhando na cara do Mike Tyson, xingar ele? Eu xingaria ele durante meia hora, por telefone. Então, valentia depende das condições exteriores, coragem não. Por isso que essa palavra vai perfazer o Antigo e o Novo Testamento como uma linha. Em alguns momentos a gente vê que o autor sagrado para e faz um nó, costura. Esses são os momentos que surgem os grandes homens. E outra coisa interessante, nessa preparação para esse acampamento, retomando a Bíblia a partir do ponto da coragem, eu percebi que essa é uma ordem que sempre o mais velho dá ao mais novo. Essa é uma ordem imperativa, por isso está aí no versículo 9. Isso é uma ordem, 2 pontos. Ser firme, ser forte e ser corajoso. Observe, inclusive, que o pronome usado nesse capítulo 1, desde o 6 até o 9, é a segunda pessoa, e isso é raro na Bíblia. A Bíblia normalmente usa o plural, vós, porque é uma palavra dita para todos. Essa palavra, ao usar a segunda pessoa do singular, ela está sendo dirigida a você. Mais do que você, porque você seria uma corruptela da terceira pessoa. É um tu, é direto, tu. É mais do que você. Você pode ser que até meio indefinido. Você ameniza. Aqui no Brasil se usa muito o você, com exceção do Sul e do Maranhão. Maranhão é onde se fala o português mais belo desse Brasil. É bonito ver, porque lá no Sul eles usam o tu, mas o verbo acompanha o você, né? Tu vai, tu viu, tu foi. Isso é um espetáculo. Aqui não, aqui está uma palavra direcionada que você tem que riscar embaixo, como minha professora ensinava, sublinhe com uma linha embaixo da frase, que aí não tem perigo de você errar. Quando falar sublinhe, já sei, sublinhe com a linha embaixo, não há erro. Você pode também sublinhar com a linha embaixo da sua Bíblia, essa ordem de Deus para você: ser firme, ser forte, ser corajoso. Nós já sabemos, a coragem independe das situações exteriores. Coragem é aquela força que brota aqui dentro, e que aí vem a coisa importante da coragem bíblica. Por isso que, ao contrário da valentia, valentia a gente tem, e coragem a gente obtém. Coragem você constrói. Coragem é algo em que você se transforma. Coragem precisa ser uma meta na minha vida. Aliás, coragem deveria ser o resumo de 3 palavras numa mesma atitude: meta, objetivo e propósito. O que alinhava essas 3 atitudes? Meta é aonde eu quero chegar. Eu tenho uma meta, eu quero chegar na imagem de Nossa Senhora que está lá.
Então eu começo a caminhar para ir até lá. Acontece que tem aqui uma caixa na minha frente, e eu não tenho como contorná-la. Ela é muito alta. A valeta que tem aqui é muito profunda, eu não tenho como passar. Só a meta não me leva até lá. Eu preciso ter objetivo. Objetivo é por que eu quero chegar lá. Se esse objetivo for uma necessidade, eu preciso chegar lá, então esquece o obstáculo. Porque a coragem me ensina a contornar os obstáculos, a dar a volta. Porque agora não se trata mais de uma meta no sentido de um alvo que está lá para mim. É uma necessidade. Eu tenho um porquê para chegar. E quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A coragem, ela é um porquê interior que nos impulsiona, independente se tem obstáculo ou se não tem. E quando você alimenta essa coragem, porque a Bíblia ensina como alimentar a coragem, e fala de uma seriedade muito grande a esse respeito, que nós vamos conversar ainda. Quando você alimenta essa coragem com a determinação, então a sua meta, o seu objetivo agora tem um propósito. É um para quê. Não é só por que eu preciso chegar lá. É para quê. O que eu vou fazer quando chegar lá. A coragem transforma a meta em propósito. Ela deixa para nós os objetivos claros. E faz você enfrentar, independente da força que vem ao contrário, inclusive com um detalhe: a força contrária você usa contra o obstáculo. Isso é igual ao judô. Judô, o bom judoca, ele tem que treinar para usar a força do adversário contra ele. Isso é a sabedoria. O grande segredo do judoca é isso. Ora, você já notou como na natureza bicho fraco não sobrevive? Só que na natureza isso é por instinto. Você precisa, pela graça, de transformar o seu desejo, a sua meta, o seu propósito, o seu objetivo, transformado pela coragem, torna-se de fato uma necessidade vital que me impulsiona. Agora eu não dependo mais das coisas exteriores. Porque, gente, ir na onda qualquer um vai. O encardido sabe disso. Por isso que o alvo número 1 do encardido são vocês. Esse vocês aqui com algumas reticências. É para vocês jovens. O encardido não está muito interessado de mim para cima assim. Quando começa os cabelos branquear, quando a pessoa começa a confundir verde com azul, o encardido já não interessa muito mais. Ele está interessado em vocês jovens. Por quê? Porque é muito fácil levar um jovem a se tornar escravo quando ele perde a sua meta. E quando é que um jovem perde a meta? Quando ele se perde. O jovem, levado principalmente pelos grandes meios de comunicação, ele acaba acreditando que o valor dele não está nele. A sociedade, do jeito que ela existe, ela é governada por velhos. Quem manda no mundo são os velhos. Quem escolhe a moda, a roupa do jovem é o velho. Quem escolhe a comida do jovem? Velho. Olha quantos anos tem os diretores do McDonald's.
Quem escolhe a música que o jovem vai ouvir? Velho. Os donos das FMs, os donos das gravadoras, velhos. Eu estou falando velho. Eu não estou falando só idoso, não. É idoso e velho. É gente aí de 80, 90 anos de idade, apodrecido pelo pecado, estragado pelo pecado, que projeta, por quê? Porque foi colocado na cabeça do jovem que ele não é nada, que ele não pode nada. Tira-se os sonhos. Talvez, gente, a maior praga do capitalismo é aquilo que ele copiou do comunismo. Um dos últimos textos do Papa, está publicado aqui no Brasil num livro, esqueci o nome, essa mensagem lá, pois alguém lembra o nome, né? Um dos últimos livros do Papa, publicado aqui no Brasil, fala exatamente disso. O grande malefício do capitalismo foi aquilo que ele roubou do comunismo. Foi de nivelar, principalmente a juventude. Porque o jovem chega na juventude com toda aquela força da criança, só que da criança é criança. Aí vem a transformação na adolescência, termina essa transformação da adolescência, explode-se na juventude, é a grande hora. Pois nesse projeto, para que o jovem perdesse os seus ideais, investe-se, e no Brasil o Ministério da Educação é especialista nisso, investe-se numa educação que transforma o jovem numa besta que não pensa. Há uma lei escrita, principalmente nos cursinhos pré-vestibulares, no ensino médio do Brasil: é proibido pensar. E para que o jovem não pense, primeira coisa, acumula-se uma monteira de coisa para você estudar que não vale absolutamente nada e para nada. 99% das coisas que você aprende na escola é lixo que não pode ser nem reciclado, e pior, os professores sabem disso, por isso dão aula de forma tão péssima, porque não tem convicção anterior nenhuma. Para que você precisa aprender certas coisas? 90% do que a gente aprende na escola é imbecilidades explicadas de modo científico. Tem que botar. Se não tiver a explicação científica da imbecilidade, ninguém aceita. Então tem que ser lá, I é igual a G ao quadrado vezes 35 dividido por π ao 49 vezes 16. Isso dá 0. Ah, muito bem, isso é inteligência. E a prova mais concreta dessa imbecilidade chama-se vestibular. Não tem coisa mais idiota nesse país? Não leva em conta o currículo da pessoa, não leva em conta o histórico da pessoa. É uma questão de sorte, ou sorte dos donos que criaram os cursinhos pré-vestibulares, que é fonte de dinheiro, que é uma coisa medonha. É questão de você descobrir técnicas. Olha, não perca, hoje vai ter o aulão de física. Nós vamos passar para vocês as dicas, nós vamos passar para vocês as técnicas, nós vamos passar para vocês uns segredos, nós vamos dar a vocês alguns macetes, que é para você acertar em cheio. Professor Felipe Aquino, doutor em física, se sentar hoje num vestibular de física, não passa. Doutor, um gênio. Por quê? Porque 90% das perguntas que fazem no vestibular de física
Não tem nada a ver com física. O maior doutor em biologia, ponha ele para fazer o vestibular, não passa. Em medicina, não passa. Em engenharia, não passa. Em jornalismo, não passa. Por quê? Mas então por que, meu Deus do céu? Se tem tantas informações, se é tudo ciência, por que então estão ensinando isso? Porque é serviço de quem está a educação. Aliás, no Brasil, quem manda na educação? Começa aí. Muda o governo, muda o ministro da educação. É capaz de botar lá o ministro analfabeto. Bota. Aliás, já botaram. Presidente da Câmara analfabeto já tem. Inclusive voltou muito chateado de Roma, porque achou que lá o baixo clero ia votar. E não votou. Aí voltou. Já tem, analfabeto. Quantas prefeituras fazem a mesma coisa? Quem vai ser o secretário? A secretária da educação. E olha, quando coloca um secretário da educação feito São Paulo fez com o Chalita, olha a transformação que vai acontecendo. Porque o Chalita está se destacando no Brasil inteiro? Porque ele entende educação. Dos 5.560 municípios que tem nesse país, 5.500, no mínimo, tem um secretário da educação que é capaz de não saber assinar o nome direito. Infelizmente, porque é cargo político. Mas não, esse secretário está fazendo um trabalho maravilhoso, está investindo na educação infantil, está fazendo isso, está fazendo... mas não é do nosso partido. Tem uma mulher lá perto da casa dela, que é do nosso partido, falou que ela não votou em nós, então tira. E começa de novo. E aí vai transformando o nosso jovem numa anta. E por que numa anta? A anta é o bicho mais fabuloso que tem no Brasil, é o maior mamífero da América Latina. Só que na hora do perigo... E o povo antigo já dizia: o burro quando foge, corra. Esse que é o certo do ditado: corra do burro quando foge. Não é cor de burro quando foge, porque burro quando foge tem a mesma cor quando ele não foge. É corra, sai da frente dele. Transforma o nosso jovem num imbecilizado, que não pensa, e agora que pensa menos ainda. Tem tudo maquininha que faz as contas. Não usa o raciocínio, já não usa o raciocínio, já não usa a inteligência, já não usa a memória. Aí também não usa a sensibilidade, não se educa para a sensibilidade, para as grandes causas. Olha as revoluções que os jovens fizeram no mundo. Bem lembrado, 30 anos para trás. Porque nos últimos 30 anos, a presença do jovem na sociedade tem sido para consumir roupa, coisa, droga, sexo e AIDS. É o grande consumidor. Hoje a gente que viaja um pouco o mundo, não vê diferença nenhuma no jovem do Japão. Você vai no Japão, o jovem está usando a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, os mesmos brincos, os mesmos anzóis jogados aqui na sobrancelha, no nariz, na orelha, na língua. Sorte que eu sou padre, que nunca eu ia namorar uma mulher que tivesse anzói na língua. Quando eu namorava, eu gostava daqueles beijos de jogar a língua na goela, assim. Aquilo era bom, ficar rolando a língua lá dentro, né? Eu tive umas namoradas lingudas que era bacana. Aquela coisa gostosa, meio áspera, assim. Agora com furo. Você vai na Europa, você vai no Japão, você vai... Tudo quanto é lugar. É igual. Porque o mundo... E tem uma coisa, hein? É uma convicção profunda minha. Única possibilidade de uma revolução
em Deus serão os jovens de Deus. E eu tenho a impressão que quem pensava exatamente assim é ele, Sua Santidade João Paulo II. Não fosse isso, ele teria percorrido o mundo inteiro ao encontro do jovem? Ele teria dito as suas últimas palavras ao jovem: eu fui ao encontro deles, agora eles que vêm até mim? O mundo ficou estarrecido agora. Sabe o que os jornalistas estão pensando? Tinha mais de 6.000 jornalistas inscritos na sala de imprensa do Vaticano. 83 países com 131 canais de televisão diferentes, fora 1.400.000.000 online pela internet, assistiram às exéquias de João Paulo II. E o que mais está impressionando o mundo? Quando eles mostravam o povo, 99% era jovem. Por que tanto jovem? Por que tanto jovem foram lá ver um velho, que não era velho? Aliás, o Papa voltou a ser criança. Quando no domingo da Páscoa, eu vi o Papa na televisão, não soltando mais a voz, eu falei: está prontinho para ir para o céu. Voltou a ser criança. Jesus disse: se você não fizesse como uma criança, você não entra no céu. Ele voltou a ser criança. Agora não conseguia mais nem falar. Para que você, jovem, principalmente você, jovem PHN, você, jovem geração João Paulo II, você precisa ser a voz do Papa. O Papa abriu a boca, dando a mim e a você aquilo que Moisés deu a Josué: coragem. Porque o mundo inteiro foi lá. Nunca na história da humanidade, e posso profetizar, nunca viu e nunca verá uma cena como aquela na Praça de São Pedro. As pessoas mais importantes do mundo estavam sentadas à direita. 176 delegações oficiais. Os homens mais ricos, os homens mais poderosos do mundo. E mais, pelo menos na praça e adjacência, 500.000 pessoas. E o mundo assistindo pela televisão. Assistindo o quê? Assistindo o quê? Um corpo arrebentado. Um corpo que se gastou. Feito uma vela que foi queimando, sobrou aquele bagaço, que é a montoeira de vela derretida. Deitado num caixãozinho de cipreste, que não era nem uma urna, hein? É um caixãozinho, no chão. Que cena espetacular. Se há uma palavra que pode resumir João Paulo II, essa palavra é coragem. A coragem de ter sido diferente, a coragem de ter nadado contra a corrente, a coragem de ter pedido perdão para o mundo, a coragem de ter ido a Israel, a coragem de ter ido no mundo islâmico, a coragem de ter conversado com todas as pessoas mais importantes ou menos importantes, a coragem de ter ido na favela do Rio de Janeiro, no Vidigal, e tirar o anel e entregar, a coragem de ser diferente, a coragem de ir lá nos Estados Unidos e enfiar o dedo na cara de Sua Excelência, o presidente George Bush, que nem católico era, e dizer: o senhor estava errado. E para confirmar que o Papa estava certo, o Bush foi, ainda levou o pai, e mesmo sendo protestante, se ajoelhou, feito um cordeirinho lá diante do corpo morto, mais do que vivo, de João Paulo II, porque homens da estirpe de João Paulo não morrem. Não morrem. É a coragem. A coragem de não ter desistido. E outra coisa, é bom que se diga, quem andou espalhando a conversa que o Papa pensou em desistir, que o Papa pensou em renunciar, é uma besta quadrada quem falou isso. Porque não conhece nenhuma expressão em latim.
A expressão nunc dimittis não tem nada a ver com demissão. É o grande cântico de Simeão. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Quem que pensou em desistir? É a oração, tanto que essa oração nós, padres religiosos e consagrados, rezamos todas as noites. Com certeza o Papa escreveu essa oração à noite, e aí colocou um pedacinho do cântico de Simeão, aquele homem que falou para Deus: estou pronto, porque meus olhos viram a salvação. É uma pena, o Papa em nenhum momento, bom, o mundo assistiu, o mundo viu, a coragem de não desistir, a coragem de ter nadado contra a corrente, a coragem de ter sido contra a guerra, mas também a coragem, mesmo quando o mundo inteiro chamava o Papa é quadrado, o Papa é retrógrado, o Papa é corajoso, porque tem coragem de dizer e propor aos jovens: jovens, sejam diferentes, jovem, vivam a pureza, jovem, não entra na onda das drogas, jovem, não entra na onda da prostituição, jovem, não se prostitui, jovem, não entra na onda do aborto, jovem, tenha coragem de ser diferente. Só quem tem coragem, gente, para não ir na onda. O mundo inteiro criou uma onda e está criando essa onda, e queria muito que a igreja entrasse, embarcasse nessa onda. Por isso, cada vez que você vê um jornal escrever que o Papa era quadrado, louve a Deus, porque não tem elogio maior. Esse é o grande elogio, o elogio da coragem, de alguém que não desistiu, de alguém que foi forte até o fim, de alguém que não aceitou essa educação imbecilizada. Aliás, gostaria de convidar os diretores de escola católicos, que o Brasil tem 2.000 escolas católicas, a maioria delas servindo os poderosos, a maioria delas é escola de gente milionária, de gente rica, onde só estuda filho de rico, para que fique cada vez mais rico, a custo do pobre cada vez mais pobre. Queria que eles lessem o que sua santidade João Paulo II escreveu sobre a educação, e vão ver o que eu estou falando, de uma educação libertadora. Olha, eu digo uma coisa a você: se você lê João Paulo II e ao lado lê Paulo Freire, tem pouquíssima diferença. A grande diferença é que João Paulo, além daquilo que Paulo Freire falou, ele colocou a força espiritual, ele colocou a efusão de Deus em cima dessa educação libertadora, que o mundo tanto precisa. Os meios de comunicação, João Paulo foi o grande homem dos meios de comunicação, o homem que teve a coragem de se expor. Gente, é preciso muita coragem para fazer o que o Papa fez no domingo da Páscoa. Obviamente o Papa estava falando, porque se ele não estivesse falando, vocês acham que eles iam montar aquela cena lá para o Papa aparecer na janela, ainda pôr o microfone na boca dele, para humilhar o Papa? Não, ele estava falando. Mas ali o Espírito Santo deve ter mostrado no coração dele naquela hora algo que ele levou guardado dentro do coração, mas que cada um de nós, pelo olhar, até pelo aquele olhar de desespero, de mostrar fraqueza, coragem, grave bem essa frase que vou dizer agora: coragem é a graça de você mostrar a sua fraqueza na hora certa, para a pessoa certa. É por isso que eu disse, ao contrário de valentia. Valentia tem a ver com as situações exteriores favoráveis, é nadar a favor da corrente. Ora, a favor da corrente até um talo de bananeira nada, você corta ele, joga lá, ele leva. A coragem é nadar contra a corrente, é ter a certeza interior de que nós temos uma meta, de que lá, naquele lugar que eu não estou enxergando, atrás desse obstáculo, existe a grande meta, o grande objetivo para o qual eu tenho esse propósito. Ser firme e corajoso, que coisa impressionante. Essa será também a grande ordem de Davi para Salomão, seu filho jovem.
Coragem. Agora, é muito interessante que a Bíblia, é lógico, é o livro inspirado por Deus, nos mostre duas coisas fundamentais. Primeiro, o que tira a nossa coragem? A Bíblia não tem medo de mostrar, mas também Deus não tem medo de punir. Aquilo que Deus fala através do profeta Ezequiel, os falsos profetas. O que são os falsos profetas? Ezequiel diz: os falsos profetas são aqueles que colocam o medo e tiram a coragem, aqueles que desencorajam o meu povo. Porque para a Bíblia, olha Deuteronômio 31, pouquinho antes aí de Josué 1, para a Bíblia, a coragem entra pelo ouvido. A coragem é um sinônimo quase de uma fé carismática. A profecia de Deus, entrando no nosso ouvido, nos põe em pé. É uma palavra que nos levanta, é uma palavra que nos impulsiona. Coragem a gente alimenta, e alimenta com a palavra de Deus. Quem não se alimenta da palavra, pouco a pouco vai perdendo a coragem. No começo a coragem vira uma valentia, depois vai perdendo, perde também a valentia, aí vem o medo. E o medo amarra a pessoa. O medo faz a pessoa tornar-se fraca, porque o medo trabalha com a imaginação. No medo, a pessoa escuta um barulho, ela já imagina que é uma coisa medonha. A pessoa vê um galho balançando, ela imagina já que é um monstro. O medo faz você exagerar a realidade. E quando exagera essa realidade exterior, o coração da pessoa vai devagarinho, vai minando. E a pessoa vai perdendo essa coragem. Estão tentando fazer isso e é triste, mas é verdade. Estão conseguindo. Quantos de vocês, jovens, mesmo que se dizem cristãos, perderam a coragem de lutar contra a corrente, de nadar contra a corrente, perderam a coragem de ser diferente? Aonde está o seu sonho de jovem? Aonde está o seu ideal de jovem? Você caiu no conformismo. Não adianta. Sempre foi assim, vai ser assim. Você acabou se transformando numa pessoa acomodada. Só que acomodado de fora. É como se fosse congelando por fora, mas por dentro o seu coração jovem, é uma fornalhinha que não para de gerar fogo. O fogo do entusiasmo, o fogo da alegria, o fogo do prazer sexual, o fogo dos desejos, o fogo da liberdade, está tudo aqui dentro. Agora você imagina, aqui dentro tem esse fogo, e por fora congelado, pelo medo, explode. A pessoa por fora está amarrada, por dentro pega fogo. Para não explodir, é preciso fazer umas chaminézinhas, igual o fogão tem chaminé, para sair um pouco. E que saídas são essas? Sexo livre, droga, modismo. E você então canaliza por aí. Por que um jovem se droga? Porque ele tem coragem de entender. Esse acampamento começou muito bem. Com a missa de ontem, a primeira leitura falava de Paulo. Espetacular a tradução usada na missa ontem sobre Paulo. Observem que o autor sagrado conta que Paulo não precisou mudar nada exteriormente. Paulo não precisou ganhar nenhuma graça a mais daquilo que ele já tinha.
A única coisa que Paulo fez, mas para isso ele precisou ficar cego. A única coisa que Paulo fez foi agora enxergar a meta correta. E agora canalizar aquilo que ele já era e já tinha para essa meta. O que oferecem ao jovem para ele se drogar? Liberdade. Se na prática torna o jovem tudo igual, por essa educação abestalhada, pelos meios de comunicação que não questionam, que não fazem refletir, que não fazem pensar, pelo jovem que não... Vejam, até os grupos de jovens morreram por isso, porque grupo de jovem é lugar de gestar ideias. A gente ia para o grupo de jovem, a nossa reunião era para ser 1 hora, o padre emprestava a igreja só por 1 hora, nós tínhamos que depois ir para um boteco continuar a reunião, ou ia na casa dos outros, porque o assunto pegava fogo, e a gente precisava conversar, e cada um precisava dar a sua opinião, e cada um precisava dar a sua ideia, e era nesse fervilhar de ideias, onde cada um vai se mostrando, que nasciam os grandes projetos, nos quais a gente se unia, investia, e que maravilha. Eu me lembro como se fosse hoje, nós tínhamos 16, 17 anos, estávamos aprendendo a tocar violão. Um sábado, depois da missa, véspera do Dia das Mães, alguém teve a ideia, vamos fazer serenata para as mães dos jovens do nosso grupo, e fomos. E tudo a pé, né? A pé e de bicicleta, porque naquela época o jovem era pobre, não é igual hoje, não, meu filho, que tem tudo celular. Aquela época você não tinha dinheiro para comprar ficha do orelhão, tanto que se alugava uns que vinha com nylon para cair, você puxava de volta depois. Era uma época difícil, de bicicleta, para tirar as graxas da unha assim, que lá no Trabalhão Medonho, tirava na areia. Então fomos fazer serenata, fomos na casa da mãe, os mais perto, fomos aqui, fomos lá, eram umas 2 horas da manhã, nós estávamos lá na Vila Isabel, o Anísio olhou de lá assim, via a saída da cidade, que é as luzinhas vermelhas, a zona. Escuta, por que nós não vamos fazer serenata na zona? É mesmo, coitado, tem muitas mães lá, é verdade. Aliás, o que mais tem lá é mãe, porque quando quer xingar, você fala que é tudo filho delas. É verdade. Quem topa? Ah, todos. Cada um com seu violãozinho nas costas, eu tinha um Janine, nas costas, e vamos para a zona. Aqui a mulherada olhou aquilo, os freguesinhos bonito, né? Eu mesmo era muito bonito, hein? Eu tinha o cabelo no meio das costas, tudo encaracolado, assim, com espetáculo. Já tinha 6 fios de cafanagem aqui. Aquele cinturão. Eu tinha um macacão verde. Era revolucionário. Um bornado do lado aqui assim. Colarzão, tinha um dente aqui no colar. As que engoiaram, ô belé. Chegamos lá, sentamos no salão, pedimos para tirar a música e começamos a cantar nós. Louvado seja o meu Senhor. O final daquela noite foi espetacular. Até a dona da zona veio chorar lá na sala. Deitou no nosso colo. Chorou, no final demos a mão, rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, fomos embora felizes da vida. Deus estava me preparando para Betânia. Quantos anos depois? Foi 30 anos depois. Perceba, aquele sonho de jovem, aquela coragem de jovem, a coragem de fazer diferente, a coragem até de não pensar muito nas consequências, a coragem de se expor. O jovem hoje não tem mais essa coragem de se expor, de mostrar suas ideias, de mostrar os seus sonhos, de brigar pelos seus sonhos. Não, nós conseguimos transformar os nossos jovens num
bando de gente que não pensa. Por quê? Quando todo mundo pensa a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando. Está indo tudo igual. Onde ficaram os sonhos da juventude? Perdeu-se quando o jovem perdeu a coragem. Eu digo uma coisa a vocês, essa é a palavra-chave. O mundo faz o possível e o impossível para tirar de você a coragem, porque quando tira essa força interior. Então você agora começa a justificar pelo exterior. Ah, mas tanto problema, tanta dificuldade, tanto isso, tanto aquilo. Está na hora de uma revolução. E eu penso que a Canção Nova está assumindo e vai assumir cada vez mais esse projeto. Ou muda o nome de Fundação João Paulo II. Porque se quiser ser fiel e coerente a João Paulo II, a Canção Nova tem que berrar até ficar completamente muda. Porque senão não é Fundação João Paulo II. Cada um de vocês que cantam tem que cantar até ficar mudo. Enquanto não ficar completamente mudo, não podem parar de cantar. Independente se tiver uma pessoa ouvindo, 2, 10 ou 1 milhão. Independente se é numa boate, se é numa zona, se é no altar. Ou não é Fundação João Paulo II. Tem que rezar até a hora em que não sair mais palavra nenhuma, até a hora que a oração for um gemido da alma, por fidelidade a João Paulo II. Mas tem que ter a coragem também de se vestir de um caixãozinho de cipreste. Significa, precisa ser cada vez mais humilde, precisa ser cada vez mais simples. João Paulo foi tão simples que até depois de morto ele era pé no chão. Ele estava assim, deitado no chão, só que com os olhos para o céu. Ah, que cena linda naquela praça de São Pedro, quando a televisão mostrou às 5 horas da manhã, aquilo lotado, 500 mil pessoas, e mais outras 500 mil pessoas nas praças de Roma, e aquele caixãozinho. E quando mostrou aquele caixãozinho, veio isso no meu coração. O Papa está grudado no chão, ele é pé no chão, mas os olhos é no alto. E logo em seguida o Espírito Santo confirmou, porque os cardeais tiveram que segurar o gorrinho, o vento ia levar. É aquele vento que falou com o Papa e pelo Papa em Assis. Vejam, é o mesmo vento. Lá em Assis, quando o Papa reuniu líderes de 74, 76 religiões diferentes, os grandes líderes para rezar pela paz, começaram a rezar lá. E quando o Papa foi falar, você deve ter visto isso pela televisão, o vento era tão forte, chacoalhava aquela lona, e o Papa disse, inclusive, improvisando a sua pregação, até o vento está falando, fala vento. E aí fez um silêncio, o povo encheu de aplauso a costa da Basílica de São Francisco em Assis, e aquele vento impetuoso, aquele vento voltou a Roma, no dia que estava agora, não só os líderes religiosos, mas os líderes do mundo inteiro. Ali era de fato o lugar da paz, ali os inimigos se cumprimentaram, ali estava lado a lado os grandes e os pequenos, os pobres e os ricos, países que nunca a ONU conseguiu juntar o homem morto, porque foi cheio da coragem, teve coragem até para morrer. João Paulo II ensinou o mundo a morrer, principalmente os Estados Unidos que estava lá, o irmão do Bush que assinou aquela lei lá, aquele papel, para desligar o aparelho daquela mulher que ficou 13 dias, agonizando, sem comida, sem água, sem remédio, sem nada. O mundo viu. Agora, como é que se morre? Quem vive em Deus, morre em Deus. Quem vive na coragem, tem coragem até na hora de morrer. E Deus honra essa pessoa igualzinho honrou João Paulo II. É esse vento, meus irmãos,
Esse vento que desceu de novo, feito vento de Pentecostes, na hora em que o corpo de João Paulo tocou a terra e os olhos olhavam para o céu, é esse vento que tem que movimentar a sua vida. Agora você já sabe o que João Paulo falou quando não disse nada. Naquela hora que ele abriu a boca e olhou para o mundo, ele disse: coragem, não desista, persista, insista, não se deixe levar pelas falsas ideias daqueles frustrados e estragados da sociedade, que não sabem fazer outra coisa do que tirar e sugar essa força que está dentro do coração, única força capaz de mudar a história. E digo a vocês, a história humana nunca mais será a mesma. João Paulo II é o marco, é uma linha divisória. E eu digo a você, o cristão do novo milênio, do terceiro milênio, ou se torna discípulo da coragem de João Paulo II, ou torna-se coisa nenhuma, ou torna-se nada. Escolha. É para isso que Deus trouxe você aqui. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que ao reunir-nos nesse acampamento, nesse final de semana, tantos jovens, dá-nos hoje a grande graça de percebê-los revestidos pela força do alto, pela força do Espírito Santo, pelo vento impetuoso, que leva embora todo medo, toda fraqueza, todo desânimo, e que incute no coração essa ação de Deus, essa força de Deus, essa coragem, que a tua palavra nos traz como uma ordem, como uma profecia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, há muitos desses meninos e dessas meninas que perderam a coragem, porque se deixaram levar pelas falsas ideias, pelas mentiras, porque acabaram se prostituindo, porque acabaram se drogando, porque acabaram deixando-se conduzir pelas ideias daqueles que não têm ideais. Hoje, Pai, revigora esse coração, revigora o coração de cada um desses meninos e dessas meninas, desses jovens, para que, plenificados pelo vento impetuoso de Pentecostes, tenham a coragem de anunciar com desassombro, coragem, com intrepidez, coragem, a palavra, com a voz e com a vida, com a canção e com a oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, incute no coração desses meninos e dessas meninas a força do alto, o Espírito Santo, o Espírito da coragem. Cumpra-se a profecia de Isaías, esse espírito de coragem venha sobre eles. Realiza hoje, Pai, o grande pedido dos apóstolos depois de Pentecostes. Estenda sua mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, para que anunciem corajosamente, poderosamente, intrepidamente, para que anunciem a palavra, denunciem os obstáculos, para que deixem que o Espírito Santo revolucione o coração, tirando daí essa mentalidade acomodada, medrosa, fechada em si mesmo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós suplicamos, fecunda o coração desses jovens com a graça da coragem, com o espírito da coragem. Põe a mão no seu coração e peça, meu irmão, minha irmã. Oh Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço hoje o espírito da coragem, coragem para ser diferente,
coragem para romper com o pecado, coragem para não voltar mais ao pecado, coragem para lutar pelos meus sonhos, pelos meus projetos, pelas minhas metas, pelos meus propósitos, pelos meus ideais. Pai, coloque em mim hoje o espírito da coragem, coragem de ser diferente, coragem para viver a castidade, a pureza, coragem para dizer não a toda pornografia, a toda violência, a toda droga, coragem para vencer o desânimo. Pai, coloca em mim hoje, infunda em meu coração o espírito da coragem, que leve de fato a ser um coração desbravador, que não se aceita dominar, que não se deixe dominar, porque encontrou o essencial, porque encontrou-se com Jesus, aquele que nos ensinou coragem. Eu venci o mundo. No mundo tereis provações, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis dificuldades, desafios, mas coragem. Eu venci o mundo. Eu venci. Pai, eu quero ser vencedor em Jesus, com Jesus. Meriala mandari hirikandari ala malari alaria kandari heria malari ala kambalari ala yashala malari kandari ala keria la malari ala